Rosa é o conforto preciso para o seu coração. Nos momentos mais difíceis, um bom amigo não larga sua mão. Santa Rosa, quando precisar, você já sabe com quem contar. Dedicação e conforto pra família. Santa Rosa Assistência Familiar. Rádio WA. Só as mais gostosas. Agora no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. Sexta-feira, 11 de outubro de 2024. É hora de informação aqui na sua rádio com JVN. Seu informativo diário, trazendo prestação de serviço, trazendo os destaques, as matérias, as manchetes, tudo aquilo que é importante para você, para sua família, para a nossa comunidade. Abordamos aqui de forma dinâmica, rápida e ao mesmo tempo precisa e totalmente imparcial, para que você obtenha apenas a verdade dos fatos. Hoje, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, Dia Internacional das Meninas, aniversário da criação do Mato Grosso do Sul, Dia do Deficiente Físico, Dia Mundial do Ovo. Amanhã é Dia do Descobrimento da América, Dia do Corretor de Seguros, Dia do Engenheiro Agrônomo, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, justamente será feriado amanhã, e também Dia das Crianças. A data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas, sejam pais, sejam responsáveis, sobre os cuidados necessários durante essa fase importante da vida. O Dia das Crianças coincide com o de Nossa Senhora Aparecida, que é feriado, como eu disse. Tradicionalmente, os adultos costumam oferecer presentes, mas mais do que isso, respeitar os direitos, respeitar e dar oportunidades, cuidar, né? A proposta justamente desse dia é celebrar aquilo que a criança tem, que é a inocência e principalmente resguardar todos esses direitos. Existem alguns princípios da Declaração dos Direitos da Criança que são: as crianças sem distinção ou discriminação devem ter todos os seus direitos garantidos. Deve-se proporcionar às crianças proteção social e oportunidades que lhes auxiliem no desenvolvimento. É direito da criança receber um nome ou nacionalidade. Tanto a criança quanto a mãe devem receber cuidados pré- e pós-natais. Crianças com necessidades especiais terão direito a tratamento, educação e cuidados necessários. A criança deve receber amor e compreensão para o desenvolvimento da sua personalidade. Direito à educação para capacitação, sendo gratuita, pelo menos nos anos iniciais. Crianças devem ser os primeiros indivíduos a receber socorro. Garantia de proteção em situações de negligência, crueldade e exploração. Proteção em situações de discriminação, seja por raça, religião ou de outra natureza. Este é o JVN. Você acompanha também na edição de hoje. Destaques. Comércio recua 0,3% em agosto, mas acumula alta em 2024. Estável, dólar fecha cotado a R$ 5,58 devido à alta de 3% do petróleo. Polícia Federal investiga incêndios criminosos no Pantanal. Ministério Público diz que faltam indícios de crime em investigação contra Gustavo Lima. Acidente com ao menos 12 veículos deixa um morto e 8 feridos no Paraná. Turistas ficam presos a 150 metros abaixo da superfície em mina desativada no Colorado. Uma pessoa morre. Estas e outras notícias a partir de agora. O seu JVN, o seu Jornal Virou Notícia, já está no ar. Aconteceu. Virou Notícia. De acordo com o governo, cerca de 2.040 bets devem sair do ar hoje, por não terem obtido autorização do governo para funcionar. Lembrando que o prazo para resgatar os saldos era até as 23 horas e 59 minutos de ontem. Caso as pessoas não façam ou não fizeram o saque, não há nesse momento uma alternativa tecnológica que permite o resgate do dinheiro com sites fora do ar, uma vez que muitos deles usam endereços de outros países.
De acordo com informações da Agência Nacional de Telecomunicações, as empresas de telefonia vão impedir o acesso aos sites em todo o território nacional. Também o governo afirmou que o trabalho da Fazenda para identificar sites irregulares será contínuo, uma vez que as bets podem simplesmente mudar de endereço eletrônico, né? Maquiar aí a sua estadia em algum outro site, algum outro portal e continuar mantendo as suas atividades, que a partir de agora passam a ser irregulares ou ilegais diante das normas e das regras estabelecidas. Como nós dissemos ontem, a Argentina também está promovendo uma varredura com relação às bets e muitas delas também irão sair do ar no país vizinho. O governo federal está avançando no estudo de novas regras para o mercado de apostas online. O secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, adiantou que a regulamentação do funcionamento das bets exigirá das operadoras o registro do CPF dos jogadores. O objetivo da medida é possibilitar que seja feito um acompanhamento do histórico dos apostadores para permitir uma averiguação da saúde mental e também da saúde financeira que afeta não só o indivíduo, mas toda a família. O presidente Lula sancionou ontem a lei de número 14.994, que amplia para até 40 anos a pena para o crime de feminicídio. É a maior pena prevista no Código Penal. O texto também tipifica o feminicídio em um artigo específico e não mais como um tipo de homicídio qualificado. As penas passam de 12 a 30 anos de reclusão para 20 a 40 anos. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram presas em uma mina de ouro desativada no Colorado após um problema no elevador do local turístico, disseram as autoridades locais. O elevador que descia para a mina, perto da cidade de Cripple, teve um problema mecânico e cerca de 152 metros abaixo da superfície, criando um perigo severo para os participantes. 12 pessoas ainda estavam no fundo da mina até o fechamento da matéria, que fica a cerca de 305 metros abaixo da superfície. Elas estavam em condições seguras e em comunicação com as autoridades, até o fechamento da matéria. Pelo menos 22 pessoas perderam a vida e 117 ficaram feridas em 2 bombardeios realizados por Israel no centro de Beirute. Este ataque se destaca como o mais letal contra a capital libanesa desde o início do conflito entre Israel e o Hezbollah. Os bombardeios atingiram áreas residenciais com alta densidade populacional. Um importante membro do Hezbollah era o alvo dos ataques, mas conseguiu escapar ileso, segundo informações. Vamos falar agora do furacão Milton, que gerou muito pânico, muita expectativa com a sua chegada no solo americano. Os meteorologistas passaram os últimos dias de olho nesse fenômeno em um mapa que mostrava os possíveis caminhos que o furacão poderia percorrer pela Flórida. Mas a maioria das mortes ocorreu em regiões fora do rastro, em áreas atingidas por outro fenômeno, os tornados. Eles não estavam no mapa porque é praticamente impossível prever a formação de um tornado com muita antecedência. Os tornados são colunas de ar que giram em alta velocidade e se formam dentro de tempestades. Só ganham esse nome quando se conectam com o solo por meio de um funil de nuvens. Quando o vento próximo do solo segue para uma direção e mais acima na atmosfera encontra ventos que seguem em outra direção, forma-se então um tubo de ar que puxa o calor de baixo, dando mais força aos ventos. Funciona como uma espécie de combustível totalmente destrutível. A tempestade Milton deixou de ser o furacão e passou a ser classificada como ciclone pós-tropical, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O fenômeno, que deixou ao menos 10 mortos ao passar pela Flórida, já havia perdido força no início da noite de ontem e sido rebaixado à categoria 1 ainda na madrugada da última quinta-feira. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a força do furacão sugando toda a água da Baía de Tampa, na Flórida. O fenômeno é chamado de maré de tempestade negativa ou reversa. Ao norte, a água recua devido à força dos ventos. O impacto é diferente do sul,
A água do oceano avança em forma de maremoto, tamanha a intensidade dos ventos. Ou seja, por todos os lados e por todos os meios, o furacão acaba causando uma grande destruição, mesmo que tenha recolhido, para a categoria 1, ainda assim muito destrutivo, causando várias mortes, mesmo que não diretamente, mas contribuindo para a formação dos tornados. De acordo com autoridades, os danos causados na costa do Golfo da Flórida podem ter um impacto de mais de 50 bilhões de dólares, 279 bilhões de reais na cotação atual. Este custo terá repercussões para o setor de seguros global, principalmente para as seguradoras, segundo estimativas do setor, que está preparado para absorver esses valores, de acordo com várias estimativas divulgadas ainda ontem. Nos últimos anos, as companhias de seguros enfrentaram perdas decorrentes de incidentes desse tipo, o que fez com que as seguradoras e resseguradoras aumentassem os preços e tornassem mais rigorosas as condições para propriedades de maior risco no país americano. Indicadores econômicos. Em agosto deste ano, as vendas do comércio varejista no Brasil recuaram 0,3% em comparação a julho. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada ontem pelo IBGE. O estudo aponta, por outro lado, um crescimento de 5,1% em relação a agosto do ano passado e uma alta acumulada também de 5,1% ao longo dos 8 primeiros meses de 2024. Já nos últimos 12 meses, o resultado acumulado é um crescimento de 4,0%. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil deve subir de 2,4% para 3,4% em 2024, projeta o informe conjuntural do terceiro trimestre divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, de ontem. Entre as razões para o desempenho da economia, sobretudo para sustentar a demanda e o investimento, estão o aumento do consumo das famílias, consequência de um mercado de trabalho aquecido, a alta da massa salarial e a maior oferta de crédito, além dos gastos do governo. O dólar à vista fechou estável, cotado a R$ 5,58 ontem. A moeda acumulou alta semanal de 2,32%. Às 17 horas e 27 minutos, o contrato para novembro registrava queda de 0,21%. Do lado de apoio para o real, houve a valorização de 3% do petróleo e um movimento técnico de realização, considerando que a moeda norte-americana havia subido nos últimos 3 pregões. Assim como o dólar, o Ibovespa manteve a variação contida ao longo da tarde e conseguiu retomar a linha de 130 mil pontos, cedida no fechamento anterior pela primeira vez desde o começo de agosto. Ontem contou com o apoio não apenas da Petrobras e da Vale, como também da maioria das ações de grandes bancos, à exceção do BB. O índice da B3 mostrava ganho de 0,30% na sessão, entre mínima de 129.835 e máxima de 130.418, fechou aos 130.352. Vamos conferir agora como se comporta para hoje o tempo e a temperatura. Previsão do tempo. Olá, hoje é sexta-feira e você confere a previsão do tempo para a região sul. Ainda chove em grande parte da região sul. O tempo firme fica apenas no leste e sul do Rio Grande do Sul. A chuva vem a qualquer hora e ainda podem ocorrer alguns temporais isolados sobre o Paraná com potencial para ventos fortes. Para a região sudeste, condição favorável para pancadas de chuva em todo o litoral interior de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Espírito Santo. O dia terá nebulosidade variável com o sol predominando em alguns momentos. Para a região centro-oeste, tempo instável e com chance de pancadas de chuva moderada forte em todas as áreas da região. Mais nuvens no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso e Goiás, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Cuiabá e Brasília podem ter chuva forte com algumas trovoadas. Para a região nordeste, nebulosidade aumenta no sul da Bahia, mas sem chuva. A região segue estável e com alerta de baixa umidade do ar, principalmente entre o norte da Bahia, sul do Piauí, Ceará e Maranhão. Para a região norte, ainda chove no oeste e sul do Amazonas, Acre, interior de Rondônia e de Roraima. No Amapá, bastante nebulosidade, mas sem chuva. Nas demais regiões, dia de tempo mais aberto e temperaturas altas.
Muito obrigado, Carolina, pelas suas informações aqui no JVN. Vamos dar uma pequena pausa, daqui a pouquinho atualizando a pauta, trazendo outros destaques importantes e outras informações do Brasil e do mundo para você. Até já. Jornal Virou Notícias. Rádio WA. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio WA. Música de qualidade 24 horas. Rádio WA. Voltamos a apresentar o Jornal Virou Notícias. Olá, estamos de volta com JVN, informação com credibilidade e responsabilidade na sua rádio. A Polícia Federal cumpriu ontem 3 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Arraial São João, criada para combater os crimes de incêndio, desmatamento, exploração ilegal de terras da União, associação criminosa, entre outros, na região de Corumbá. As investigações da polícia apontam que a área atingida pelos incêndios é um alvo comum dos criminosos e que essa mesma área acaba sendo posteriormente usada para grilagem com a realização de fraudes junto aos órgãos governamentais. Há também indícios de uso da área devastada para manejo de gado irregular proveniente da Bolívia. A Polícia Federal lançou a Operação Alcaçária, com o objetivo de desmantelar uma extensa rede de lavagem de dinheiro que movimentava cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essa operação estava vinculada às diversas organizações criminosas, incluindo o PCC. Durante a ação foram cumpridas 62 ordens de busca e apreensão, resultando na prisão de 13 indivíduos e no sequestro de bens relacionados aos investigados. Em novo parecer encaminhado à Justiça, ontem o Ministério Público de Pernambuco disse que faltam indícios que demonstrem a prática de crimes no inquérito contra Gustavo Lima, indiciado por lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais no âmbito da Operação Integration. Gustavo Lima é investigado na operação por conta da venda de uma aeronave à empresa Esportes da Sorte, de Darwin Henrique da Silva Filho, e posteriormente negociar o mesmo avião com o casal José André da Rocha Neto e Aisla Sabrina, que são donos da Vaidbet. Para o Ministério Público faltam evidências de que houve lavagem de dinheiro na transação. Uma professora de 36 anos morreu após comer uma coxinha no município São Brás, no interior de Alagoas. A Polícia Civil suspeita que o marido de Joyce dos Santos Silva envenenou ela. Segundo o delegado responsável pelo caso, a família de Joyce afirmou que o marido dela não teve o nome divulgado, comprou a coxinha e ofereceu à esposa e ao filho. O casal estava em processo de separação. A equipe médica da unidade de pronto atendimento do Porto Real do Colégio acionou a polícia após suspeitar e identificar indícios de envenenamento na causa da morte. Um engavetamento envolvendo ao menos 12 veículos deixou um motorista morto e 8 pessoas feridas na manhã de ontem. O acidente foi registrado na BR-277, na altura de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Um motorista morreu. O homem de 57 anos dirigia um caminhão e não resistiu aos ferimentos. 8 pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um homem entrou atirando em um shopping da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, baleou 2 pessoas e morreu durante a fuga na tarde de ontem, segundo a Polícia Militar. O crime foi registrado por câmeras de segurança. 2 pessoas foram baleadas. O homem baleado que tentou se esconder no shopping foi socorrido pelo SAMU. Uma segunda vítima que trabalhava no shopping foi ferida por disparos no joelho direito. O funcionário foi encaminhado para a UPA, em Vila Velha, para a retirada do projétil. Não há informações sobre o estado de saúde dos baleados. A Polícia Militar foi acionada, agentes foram até o shopping para verificar a informação dos disparos. O atirador fugiu do local do crime em uma moto, mas morreu durante a perseguição com a polícia.
Imagens de câmeras de segurança mostram a ação do policial que estava de folga, tentou reagir a um assalto em um posto de gasolina e acabou matando a vítima. Francisca Marcelo Ribeiro era mãe de 2 filhos e estava com o casamento marcado com Wilker Silva, que também estava no local ocorrido. O corpo de Francisca foi enterrado no Piauí. O policial Daniel Lins Ferreira atirou na direção do casal e terá sua conduta investigada pela Corregedoria da Polícia Militar. Uma mulher passou 30 anos recebendo pensão do Exército após falsificar uma certidão de nascimento e se passar por filha de um militar brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial. A mulher, de 55 anos, recebeu quase 4 milhões de reais ao longo do tempo que a fraude não foi descoberta. Ela foi condenada a 3 anos e 3 meses de reclusão pela primeira instância da Justiça Militar da União, em Campo Grande, e a devolver os valores recebidos à União. A defesa da mulher recorreu, mas ainda não tem data para o Superior Tribunal Militar analisar o caso. Essas são as últimas informações da sua rádio. Carolina Castro, direto da redação. Indicadores agropecuários. No mercado de soja, o preço em Paranaguá atingiu R$ 141,38 por saca de 60 quilos, apresentando uma leve alta de 0,33%. Em contrapartida, no Paraná, o valor da soja caiu para R$ 139,35 por saca, uma redução de 0,09%. Essas variações refletem as condições do mercado e a demanda atual. Em relação ao trigo, o preço médio no Paraná é de R$ 1.428,68 por tonelada, com uma queda de 0,46%. No Rio Grande do Sul, o cenário é semelhante, com o preço médio caindo para R$ 1.272,18 por tonelada, diminuição de 1,03%. Em São Paulo, o preço do café arábica por saca de 60 quilos subiu para R$ 1.476,66, um aumento de 2,40%. Este crescimento é um reflexo da demanda crescente e das condições boas de mercado. No Espírito Santo, o café robusta também registrou uma alta, atingindo R$ 1.397,07 por saca de 60 quilos, com um aumento de 1,55%. Já o preço do açúcar cristal por saca de 50 quilos chegou a R$ 148,44, com uma alta de 1,53%, no Porto de Santos. O açúcar cristal é cotado a R$ 157,70 por saca de 50 quilos, com uma elevação de 1,13%. É importante ficar atentos às flutuações nos preços para o planejamento financeiro das produções. O preço do milho por saca de 60 quilos é de R$ 67,69, com um leve aumento de 0,92%. Essa alta é um indicativo de boas condições de mercado e demanda constante. Já os preços dos ovos brancos comerciais à vista, caixa com 30 dúzias, variaram nas diferentes regiões. Em Bastos, São Paulo, um aumento de 2%, custando R$ 128,72. Na Grande BH, aumento de 1,89%, custando R$ 136,09. Na Grande São Paulo, aumento de 2,40%. O valor é de R$ 136,47. Enquanto isso, os preços do frango congelado e resfriado mantiveram-se estáveis. O frango congelado está custando R$ 7,44, o resfriado R$ 7,57. Esses valores são referências para as praças de Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O valor do boi gordo por arroba de 15 quilos está cotado a R$ 294,50, apresentando uma leve alta de 0,20%. Na média dos últimos 5 indicadores do mês, que é utilizada para a liquidação do contrato futuro, o preço é de R$ 293,51, com um aumento de 0,60%. Estes números indicam uma leve recuperação no mercado. Preços da carcaça suína especial na Grande São Paulo é de R$ 13,02, com um aumento de 0,39%. O indicador do suíno vivo, os preços mantiveram estabilidade em todas as praças. Em Minas Gerais, R$ 8,96, no Paraná, R$ 8,52, Rio Grande do Sul, R$ 8,22, Santa Catarina, R$ 8,42 e São Paulo, R$ 8,95.
papel e caneta na mão. É hora do resultado dos principais jogos da loteria. A gente começa falando da Time Mania, concurso 2154. As dezenas sorteadas 01, 03, 13, 24, 63, 65 e 69. Time no coração Mirassol. Ninguém acertou 7 dezenas. 2 apostas fizeram 6 acertos, vão levar cada uma R$ 50.453,56. 122 apostas fizeram 5 acertos. Cada uma leva R$ 1.181,58. Concurso 6.555 da Quina. Números sorteados 30, 40, 58, 70 e 76. Ninguém acertou 5 dezenas. Prêmio também acumulou, agora chegando a R$ 7.400.000 para hoje. 24 apostadores fizeram 4 acertos. Vão levar cada um o prêmio de R$ 18.047,96. 2.927 apostas acertaram 3 números, cada uma leva R$ 140,93. Vamos agora a Loto Fácil, concurso também realizado ontem à noite, de número 3.217. As dezenas sorteadas 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 24 e também 25. 3 apostadores fizeram 15 acertos, levarão cada um jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Bolívia venceu a Colômbia por 1-0, Equador 0, Paraguai 0, Venezuela 1, Argentina 1, Chile 1, Brasil 2. Com essa vitória, o Brasil saltou da 7ª para a 4ª posição no ranking de classificação, ficando agora dentro, do quadro de classificados para a Copa do Mundo. Já para hoje nós temos Peru e Uruguai. Esse jogo acontece às 10h30 da noite. Às 6h30 tem Novo Horizontino Sport pela Série B do Brasileirão e ainda tem Avaí e América Mineiro às 9h da noite. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por você mais uma vez estar com a gente aqui no nosso informativo. Voltaremos segunda-feira com os principais fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Até lá. Você ouviu o Jornal Virou Notícias. A informação com credibilidade, só aqui na sua rádio. Fique ligado, sua música sertaneja volta já. Rádio WA Sertaneja.